Nessa segunda aula da terceira semana, nós vamos começar a ver alguns exemplos da técnica de integração por substituição. Bom, essa primeira integral aqui, integral de x à quarta, raiz de 3x à quinta mais 9 dx. Se nós observarmos aqui essa integral, nós temos a parte mais complicada dessa função, que é essa raiz, e temos também que, observando a função que está aqui dentro, 3x à quinta mais 9. Se nós derivarmos essa função, como ela é uma função polinomial, né, então o expoente desse x aqui vai diminuir em uma unidade, então vai passar a ser um x à quarta. E observem que tem esse x à quarta aqui de fora. Então, nesse caso, né, quem que eu vou chamar aqui de u? Eu vou chamar de u quem está dentro da raiz, que é então 3x à quinta mais 9. Quem é a derivada desse u? A derivada vai ser, esse 5 eu desço ele para antes da função, então vai ficar 3 vezes 5, que é 15. X elevado a 5 menos 1, então x elevado à quarta. A derivada de 9 é zero, né? Então não tem mais nada para colocar aqui, a menos do dx, né, que eu vou colocar para indicar que essa derivada que eu fiz para obter 15x à quarta foi com relação à variável x. Agora, comparando esse du aqui com o que sobrou aqui na minha expressão, aqui é x à quarta dx, aqui eu tenho 15x à quarta dx. Então o que eu vou fazer? Para ficar igual o que está aqui com o que está aqui, eu vou pegar esse 15 e passar ele para debaixo do du. Então vai ficar du sobre 15 igual a x à quarta dx. Bom, então eu já sei quem é o u e já sei quem é x à quarta dx. Se eu faço a substituição aqui então nessa integral, essa integral vai ficar integral de o que é o u? É o que está dentro da raiz, então aqui vai ficar raiz de u, e x à quarta dx pode ser substituído por du sobre 15. Então isso aqui vezes du sobre 15. Bom, esse 1 sobre 15 eu posso tirar ele para fora da integral, então vai ficar 1 sobre 15, que multiplica a integral de raiz de u du. Bom, já temos aqui uma integral bem mais simples de ser resolvida, né? E agora eu tenho que pensar então na resolução dela. Eu já não tenho mais aquele problema aqui que eu não conseguiria resolver essa integral. Aqui eu já consigo. Para resolver essa integral, eu vou usar a regra número 3 aí da tabela, que diz que a integral de u elevado a alfa du é u elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais a constante, desde que esse alfa seja diferente de menos 1. Para transformar essa integral aqui em algo desse tipo, basta pegar essa raiz, né, e reescrever ela como meio, um expoente meio ali para o u. Então vai ficar 1 sobre 15 integral de u elevado a meio du. Agora, aplicando essa regra, né, eu vou somar o 1 a meio, né? Então, eu vou ter aqui, 1 sobre 15 vezes u elevado a meio mais 1, que é 3 meios, sobre 3 meios, mais a constante. Bom, agora é simplificar isso aqui um pouco e depois voltar para a variável x. Então aqui, eu tenho esse 1 sobre 15 que eu posso repetir ele novamente. Aqui eu tenho uma divisão de fração, onde eu entendo que a primeira fração é u elevado a 3 meios sobre 1, e a segunda fração é 3 meios. Então eu repito a primeira fração, que é u elevado a 3 meios, vezes o inverso da segunda fração, que é 2 sobre 3, mais a constante.
que é igual. Então aqui vai ficar 1 vezes 2, que é 2, 15 vezes 3, que é 45, vezes u elevado a 3 meios, então isso aqui vai ser o quê? É u ao cubo dentro de uma raiz quadrada, né? Mais a constante, que é igual a 2 sobre 45, vezes esse u, essa raiz quadrada de u ao cubo, pode ser reescrita como u raiz de u. Por que isso pode ser escrito como u raiz de u? Se a gente fazer aqui, ó, raiz de u ao cubo. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de u ao quadrado vezes u. Aqui, pelas propriedades de raiz, né, eu posso fazer raiz de u ao quadrado vezes raiz de u. Então, raiz de u ao quadrado vezes a raiz de u. Esse quadrado simplifica com essa raiz e sobra, então, u raiz de u, que é o que eu fiz aqui, mais a constante. Bom, já resolvi toda a integral, já simplifiquei o máximo possível, porém falta voltar para a variável x. Como eu sei que u é 3x à quinta mais 9, então basta substituir esse valor no lugar desse u e no lugar desse u. Então vai ficar igual a 2 sobre 45 vezes 3x à quinta mais 9 vezes a raiz de 3x à quinta mais 9, mais a constante. Bom, e o resultado é esse aqui, não tem mais nada a ser feito. Esse outro exemplo, eu quero calcular a integral de 2 sobre 2 mais 5x dx. Aqui novamente, né, se eu tentar olhar lá na tabela, eu não vou encontrar nenhuma integral que me permite resolver essa integral diretamente, então eu preciso transformar ela. Nesse caso, né, eu posso transformar ela em quê? Lembrando, né, que eu preciso escolher alguém aqui para ser u, de modo que a derivada desse u também esteja na função. Então vamos chamar de u quem nesse caso? Uma das dicas lá falava que, no caso de ser uma fração, geralmente o u vai estar no denominador. Então o u aqui nesse caso é 2 mais 5x. O du é a derivada desse u. Então, o du vai ser o quê? Derivada de 2 é 0, derivada de 5x é 5, que foi derivado com relação a x. Bom, como aqui eu não tenho 5x, né, eu vou pegar esse 5 e passar ele para debaixo ali do du. Então, vai ficar du sobre 5 igual a dx. Bom, continuando aqui então agora eu preciso substituir esse 2x mais 5 por u e dx por du sobre 5, de modo que eu obtenho uma nova integral que eu consiga resolver ela de acordo aqui com alguma das fórmulas, né? Que no caso vai ser essa fórmula aqui. Ó. A gente vai transformar essa integral em uma integral de du sobre u. Bom, então substituindo aqui, vai ficar 2 sobre isso aqui, 2 mais 5x é o u, vezes o dx é du sobre 5. Observem que, ao fazer a substituição, né, sobrou na minha expressão aqui apenas constantes e o símbolo aqui da divisão, da fração. Não sobrou variável x. E aqui também continua o símbolo de integral ainda, né, que eu não resolvi ela. O que eu consigo tirar para fora dessa integral, utilizando lá as propriedades de integrais? Eu posso tirar esse 2/5. Então vai ficar 2/5 da integral de du sobre u. Bom, mas a integral de du sobre u, pela fórmula número 2 aí da tabela, dá ln de módulo de u.
mais a constante. Então, isso aqui vai ser 2 sobre 5 ln de módulo de u mais a constante. Bom, já resolvi a integral, não tem mais nada que simplificar, só falta voltar isso aqui para a variável x. Então vai ficar 2 sobre 5 ln do módulo de, como é 2 mais 5x, né? Então módulo de 2 mais 5x mais a constante. E esse aqui é o nosso resultado. Bom, com isso a nossa segunda aula termina e temos mais alguns exemplos aí sobre essa técnica de integração.